Shabbat Shalom. Fique à vontade, por favor. Chegar no final da leitura pública da Parashá Noach, nós passamos a assumir as energias. A nossa alma se conecta com... A nossa alma e a nossa realidade se conecta com a forma como Hashem se comunica com a humanidade. E da forma como os judeus do mundo têm a sensibilidade do que acontece nessa leitura de um novo ciclo. Passar pela semana da Parashá de Noach, parece que as porções elas vão indicando o que enfrentaremos no decorrer da semana. O Noach é um recomeço de uma nova ordem, daquilo que Deus propôs no ato da criação, de que o homem que coroa a criação fosse o objetivo de povoar a terra e viver nela. E de atrair sobre essa mesma terra a presença divina. Passa-se 10 gerações dessa criação e nós chegamos à civilização de Noah, em que o mesmo Deus diz ter se arrependido de ter feito o homem. A construção, que dura 120 anos, ela vai indicar para as 8 pessoas de uma mesma família de que essa construção ela vai na contramão de um comportamento social daquela mesma civilização. É muito mais fácil nós pedirmos a salvação repentina. Uma salvação que não nos custe esforços, trabalho, e nem que você dependa da ação de outras pessoas. A construção de uma nova ordem, ela dependeu da unidade, da compreensão, da interação de 8 pessoas por 120 anos. Aí a pergunta, o que isso nos indica? Isso nos indica de que toda a sociedade, toda a civilização de Noah, ela era ociosa com tempo suficiente para praticar a maldade. A maldição de que Adão recebe de ter de lavrar a terra, os instrumentos agrícolas trouxe um consolo àquela sociedade, porque a alimentação produzida da terra, ela passou a ser extraída de forma mais rápida. E toda a sua alimentação, ela era produzida em alta escala, de forma que eles não precisavam ocupar mais todo o seu tempo para produzir o próprio alimento. Isso trouxe uma ociosidade, e essa ociosidade ela não foi ocupada com coisas positivas, elas foram ocupadas com coisas negativas. Não tenho nada contra os psicólogos, mas há uma tendência de que a orientação dada é sempre em torno de você ser aquilo que a sua natureza se dispõe. De você não se negar, mas de você fazer aquilo que você gosta e sente o prazer de fazer. Isso vai na contramão da Torá. Porque o homem que não precisa lutar contra os seus instintos, ele se torna o nível de um animal, de um poodle ou de um leão.
Todos nós temos os instintos, positivo e negativo. E essa sociedade, elas eram levadas pelas suas próprias vontades, não tinha limites. Não tinha um pai que falasse não. Não tinha uma condição que a limitasse e tornasse ela pensativa, não. Todos os seus instintos, os mais ruins é que os conduziam. Então diz, em Bereshit 6, e os filhos dos homens viram as filhas da terra e viram que elas eram formosas. Começa a entrar a maldade. A maldade em que os seus instintos negativos não tinha nada que os detivesse. E logo esse mesmo homem que foi chamado para dominar sobre toda a criação, eles mesmos eram levados pelos seus próprios instintos. Não tinha mais diferença. Isso multiplicou a maldade, isso multiplicou a corrupção. A indicação que Bereshit dá é que essa corrupção ela vem de cima para baixo. Ela vem do topo de uma sociedade até a sua base. E erradicou a maldade, erradicou o crime, a imoralidade. Foi a forma como Deus encontrou 10 gerações depois da criação do homem. A nova ordem, pessoal, a nova ordem ela é indicada inclusive na Haftará, que nós lemos do profeta Isaías. Noa, ele foi testado. Noa também estava sob o decreto de destruição. Achou graça aos olhos de Deus? Achou. Era justo em toda aquela geração? Era justa. Mas ele também estava sob o decreto da destruição, que traria a aniquilação àquela sociedade. E o que vai acontecer? Vai acontecer que o propósito de uma nova ordem estava em função dele demonstrar, através do trabalho, do respeito, da harmonia de uma sociedade, de que ele daria condições para uma nova ordem. Essa leitura do segundo ciclo ela já está mais pós-diluviana do que propriamente no dilúvio. Estamos tratando das gerações que darão uma formação às nações. Quando nós falamos dos filhos de Noa, Han, o caçula, ele se torna maldito pelo próprio pai por um comportamento da imoralidade, ainda de um sentimento, ainda de um comportamento diluviano. A forma como ele tratou a nudez da embriaguez do seu pai fez com que fosse repudiado no momento da sua bênção. E ele foi colocado para servir a seus irmãos. Essa foi a maldição de Noa a Han. Você é maldito e servirá a teus irmãos. Shem, que dará origem a Ever, da onde vem o semitismo, o berço da civilização conhecida. Shem e Ever dará ao mundo uma nova oportunidade. Agora, nós analisávamos nas últimas semanas como que Hashem ele julga respeitando o livre-arbítrio. Ele respeita o livre-arbítrio. O que havia de graça vista aos olhos de Deus a Noa? O que ele vislumbrava? E que depois o homem também passa a ter essa percepção. Quando Abraham ele intercede por Sodoma e Gomorra, ele diz, e se tivermos 10 justos ali? É o mínimo da negociação. E Abraham estava certo. Abraham estava certo porque das duas nações salvas da destruição de Sodoma e Gomorra, viria a existência a Ruth, a Moabita, que iria compor a dinastia real pelo qual o mundo será reparado. E também em Amnon estava
a esposa do rei Shilomo, que construiria o primeiro templo. Quando nós falamos de que Noa achou graça aos olhos de Deus, o que Deus viu em Noa? O que Deus viu em Noa? Hashem, ele vê à frente do nosso próprio tempo. Quando ele salvou alguém de que o futuro, suas mãos seriam selvagens, de que suas mãos estariam sobre todos e as mãos de todos estariam sobre ele. Mas no momento da sua justiça, Deus o salvou da morte. Foi Ismael. Assim como ele salva Lot de Sodoma e Gomorra, porque lá das profundezas da terra viria alguém com a generosidade de Ruth para a casa do pão. E assim, quando ele olha para Noa, o que ele enxerga? Abraão. E Noa achou graça aos olhos de Deus. O que Deus via através de Noa? Abraão. Abraão surgiria como aquele que vai adiante de Deus, que traria o significado e o sentido do propósito da criação, de que o homem habite na terra e traga e atraia a presença divina. Ou seja, quando o homem que vive na terra, ele atrai a presença divina, significa de que o homem elevou-se, a elevação do homem. E essa é a diferença, essa é a distinção de que o homem tem em relação ao animal. A sua fala, a sua criatividade, o torna semelhante a Deus. E foi o que Deus disse. Domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre todos os animais da terra. O homem foi chamado para continuar a criação que Deus iniciou. E através dessa obra, o homem atrai a presença divina e se eleva. A elevação da humanidade, ela vai acontecer. A corrupção que veio através dos filhos dos poderosos. As mais diferentes traduções da Bíblia vai dizer que os filhos dos homens, ou os filhos dos poderosos, eram os filhos dos juízes. Eram os governantes. Eram as esferas da sociedade. Era o topo da pirâmide. De que não havia sobre seus pensamentos um limite. Porque a partir do momento que o homem entendeu de que ele morre, ele passa a compreender de que ele precisa aproveitar todos os deleites, todos os prazeres, e não há nada que possa limitar e falar não. Não tem limite. Isso é demarcado a partir de que momento? E viram os filhos dos homens que as filhas da terra eram formosas. A denúncia da civilização de Noa é de que não respeitavam a propriedade, eles não respeitavam o direito da propriedade. A imoralidade se tornou um legado daquela civilização. Quando nós olhamos no comportamento de Abraão, ele vai com a sua esposa no Egito, e ele fala para Sara, diga que você é minha irmã. Diga que você é minha irmã. Porque certamente não há temor de Deus nesta nação, e eles me matarão por causa de você. Então é dito aos homens daquele lugar de que Sara é a irmã de Abraão. E Sara é levada ao faraó. Isso indica que o comportamento daquela sociedade, eles escolhiam as melhores mulheres e não tinha limite. Se eram casadas, se eram noivas, se eram prometidas, se eram jovens, não tinha um limite.
E as casadas e as prometidas, elas eram as favoritas daquela sociedade. Vocês entendem ou não? O temor de Abraão indica esse comportamento social. Porém, Deus vai proteger a própria legitimidade de Abraão. E o faraó será acometido de uma doença. E todos os seus homens e toda a sua corte, ela é acometida de uma doença de forma que eles não toquem em Sara. E o próprio Deus falará com o faraó dizendo: essa mulher que você separou, ela é casada. Devolva a Abraão. E o faraó devolve com a indenização, com servas, com animais, com joias, com ouros e pratas. Quando Abraão chega a Avimelech, ele propõe a mesma coisa à sua esposa: diga que você é minha irmã. E Avimelech também separa aquela mulher. Ela é separada para o rei. E Deus aparece a Avimelech em visão dizendo: você vai morrer, Avimelech, porque você mexeu com a esposa de um profeta. E Avimelech ele vai falar o seguinte: matarás uma nação justa também? Se somos inocentes, pois esse homem disse que esta mulher é sua irmã. Não sabia que ela era casada, não sabia que ela era esposa de um profeta. Somos inocentes disso, porque ele disse: és a minha irmã. E Deus disse: não, ela é esposa do profeta. E por um pouco eu não te firo de morte. O temor de Abraão indica esse comportamento social, porque Abraão está há 10 gerações do dilúvio que estamos estudando. Há 10 gerações. Ainda era um comportamento cultural, de que as casadas, as noivas, elas eram favoritas, ainda que tinha uma ressalva na fala de Avimelech dizendo: destruirás também esta nação, porque também esta nação. Porque na mente de Avimelech, eles entenderam que a civilização de Noa foram destruída por um comportamento de imoralidade. O temor de uma nova ordem, de uma nova civilização, já trouxe melhoria a toda uma sociedade. Eles faziam as coisas, mas com certas ressalvas. Eu posso fazer isso e ser destruído. Uma nova ordem. Eu não acreditava quando diziam que a Primeira Guerra Mundial, de 1919, ela fosse fruto da imaginação, da proposta de uma nova ordem. E nas academias de história, isto é confirmado. De que a Primeira Guerra foi a proposta de uma redução populacional, de uma nova ordem, de uma nova civilização, de uma nova sociedade, que vai se desdobrar para a Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas são mortas nessa guerra, que devastou toda a Europa. Os judeus estão sempre nas encruzilhadas de todas essas civilizações. Abrão, ele está exatamente na Mesopotâmia, no Iraque, aonde vai surgir Nimrod, que seria o terceiro ciclo da leitura dessa porção. E Nimrod, ele estabelece uma nova sociedade que vão se unir em torno de uma mega construção, uma torre. A diferença de Nimrod e a civilização de Noa é de que Nimrod ele era um revolucionário contra tudo que se diz Deus, ou seja, um grande idólatra, de que o mundo ainda faz uso das suas idolatrias até hoje.
muito embora idólatra, eles respeitavam, eles se respeitavam. Conseguiu pôr ordem numa sociedade. Se entendiam. Tinha harmonia. Mesmo para fazer as coisas erradas, Deus vê com bons olhos a harmonia, o respeito de uma sociedade que entende os seus limites. Deus não destruiu a grande cidade de Nimrod. Deus só confundiu os seus idiomas. Por quê? Havia um respeito entre si. Eles se respeitavam, se entendiam. Né? O que a Haftará diz sobre a comparação do consolo que Deus dá a Jerusalém aqui? Vocês entenderam? Não? O consolo que é dado sobre Jerusalém, ela é amarrada exatamente sobre as águas do dilúvio. O que Deus promete a partir do momento que o homem é lembrado? Né? Noé, ele passa, depois de 7 dias, 40 dias as chuvas caem sobre a Teivá, a arca, e depois 120 dias os mananciais são liberados para que a inundação seja garantida. A deriva dele dura 365 dias, todo um ano, até que novamente Noé, ele pisará em terra firme novamente. E diz que Noé ofereceu um sacrifício a Deus e Deus lembrou-se. E Deus se lembrou. Deus se lembrou de Noé. E Deus fez um juramento com um sinal do arco-íris de que nunca mais destruiria a terra com a inundação, por causa do homem. O profeta Isaías, ele está consolando Jerusalém do seu desterro, do seu desterro. E o profeta diz assim. E o profeta diz que assim como jurei sobre as águas do dilúvio, não mais te desampararei. Nunca mais te repreenderei. Nunca mais desviarei o meu olhar de sobre você. Por que o profeta Yeshayahu, ele está falando isso de forma a consolar Jerusalém? Porque Davi, quando se torna rei sobre as 12 tribos, o rei Davi, ele conclama a todos os poderosos. Hoje nós diríamos, o presidente, o executivo, o senado, o legislativo, prefeitos e vereadores, governadores e presidentes, juízes e magistrados e policiais, padres e pastores e rabinos e califas, todos vocês. Com quem que Davi está falando? Ele está falando com todos os cabeças, com todas as autoridades. Ele diz assim: aos filhos dos poderosos, louvai a Deus. Rendei graças ao seu santo nome. Prostrai-vos ante o esplendor dos seus pés. Porque ele está assentado sobre a vastidão dos mares. Ele quebra os cedros do Líbano. Ele descasca as árvores dos bosques. E o seu trono está assentado sobre as águas do dilúvio. Quando o homem chega ao ápice de uma carreira,
que ele se torna juiz de uma Suprema Corte, que ele preside uma assembleia, que ele se torne um executivo em qualquer uma das esferas, a energia voltada sobre o comportamento daquela família, ela indica como será a sociedade pela qual ele representa. Então, quando os filhos dos homens indicados em Bereshit 6, ele falava de todas essas esferas da sociedade que trouxe corrupção a toda a comunidade. Eles que trouxeram a corrupção. A corrupção veio de cima para baixo. Então Davi, a partir do momento que Davi se torna rei, ele conclama todos os poderosos a temer a Deus, a se prostrar diante de Deus, a todos os representantes de uma sociedade. Quando nós falamos assim, de que Noa achou graça aos olhos de Deus, Noa, Hashem conseguia transcender e enxergar, não é? Nós tivemos uma sociedade de uma geração perversa de que se destaca Noa. E disse Deus, e Noa era justo em toda aquela geração. Noa tinha um comportamento diferente sobre sua moralidade, sobre sua conduta, sobre seu comportamento. Deus o destacou daquela sociedade. E viu Deus que Noa era justo em toda aquela geração. Noa se destaca meio a uma geração perversa. Mas você pode ter, ao mesmo tempo, você pode ter numa sociedade justa pessoas que nasçam e adotem e assumam um comportamento perverso. O Moshe dizia sobre o rei de Judá que antecipadamente previu que seu filho seria um perverso. Terei um filho perverso. O que ele decidiu? Não vou ter esse filho. Será que a mãe de Hitler faria a mesma coisa se ela soubesse o caos que esse cara causaria? Será que ela também decidiria em não dar à luz a um monstro daquele? Será que Deus se distraiu ao permitir que pessoas assim nascessem? Não. Deus nunca se distraiu. Deus não interfere no livre-arbítrio da pessoa. Existem duas escolhas. E ele escolheu terminar o seu legado desta forma. Nós temos o próprio Moshe Rabbeinu. Quando ele reza, ele diz assim, ó Senhor do universo, Deus de toda a carne, Deus dos espíritos, quem há de se levantar para conduzir esse teu tão grande povo? É como se Moshe, diz os nossos sábios, estivesse indicando em mente alguém para o suceder. E eles dizem que não era Yehoshua. Yehoshua não estava na mente de Moshe Rabbeinu. Assim como o filho mais velho de Shai não estava na mente de Shemuel Hanavi. Porque ele disse, certamente é esse a quem Deus escolheu para ser o rei de Israel. E disse Deus, também não é este. Não é esse quem eu escolhi. Diz que o comportamento dos filhos de Moshe não eram os melhores. Você pode pensar, o filho de um justo, ele vai ser um justo. Diz que o comportamento dos filhos de Shemuel Hanavi não era dos melhores. Quando Israel pediu um rei a Samuel, é porque Samuel estava chegando no fim dos seus dias e a nação temia que os filhos de Shemuel Hanavi se tornassem um juiz. E Deus disse, não, Samuel, fique tranquilo, não é você quem eles estão rejeitando. Pode ser filho de um grande rabino, de um grande sábio de Torá,
de um grande líder religioso, não são todas as indicativas de que essa geração, ou de que seu filho, seu descendente, seja exatamente um justo. Então Deus, quando olha, ele transcende sobre Noa, ele consegue enxergar Abraão. E a certeza que Deus tinha sobre Abraão, no momento de destruir Sodoma e Gomorra, é uma só. Por exemplo, Deus dialogou com Noa dizendo: Noa, decidi destruir toda essa civilização. E Noa disse: e o que devo fazer, Shem? Construa uma arca. Construa uma arca. A construção de uma teivá, de uma arca, ela foi na contramão de todo o comportamento de uma sociedade ociosa e que não queria nada mais e nada menos do que dar lugar aos seus próprios desejos, viver o prazer. Então Noa constrói essa arca, porque ele enxergava no futuro, o próprio Deus enxergava a vinda de Abraão, que é mencionada no final do Maftir da Parashá de Noa. E quando Deus tem o mesmo diálogo com Noa, dizendo sobre Sodoma e Gomorra, ele diz: multiplica-se o clamor sobre Sodoma e Gomorra e há uma decisão de destruir. Quando os anjos consideram falar isso com Noa, quando a presença divina decide falar isso com Noa, eles dizem: esconderemos isso de Abraão? Esconderemos de Abraão? Alguém diz: não, porque sabemos que Abraão ordenará seus filhos após si. E essa é a mudança de uma sociedade que Deus propôs, de que os seus filhos sejam ordenados. Porque nós podemos considerar de Adão a Noa 10 gerações, de Noa a Abraão 10 gerações. Entre as gerações de Adão a Abraão, nós tivemos vários justos que surgiram na história. Nós tivemos Metushalá, nós tivemos Enoque, que invocou Noa. Mas esses justos surgiram e desapareceram no cenário da história. Eles não se reproduziram. Eles não se reproduziram. A grandiosidade de Torá é: Moshe recebe a Torá do Sinai. O que Moshe faz? Transmite a Yehoshua ben Nun. Yehoshua ben Nun transmite aos anciãos. Os anciãos transmitem aos profetas. E os profetas transmitem aos homens da grande assembleia, que institui 3 grandes princípios: sejam circunspectos no julgamento. O que mais? Crie cerca em torno de Torá e formai muitos discípulos. E formai muitos discípulos. Então, é isso em que transcedia, através de Noa, de um justo que reproduzisse pessoas melhores. A reprodução de pessoas melhores. Não importa o quão justo nós sejamos, mas quantas pessoas nós conseguimos trazer em torno de Torá. Se não da nossa própria semente. Quantos alunos nós conseguimos fazer? Quantos talmidim de Torá nós conseguimos reproduzir? Porque a Torá, ela vai dar ao homem ela vai compensar ao homem o controle sobre os seus instintos, sobre a sua própria natureza.
Eu quero abrir aqui a participação para o Minian. Antes disso, quero agradecer a todos os nossos convidados que estão conosco. Hoje nós temos aqui, honrando o nosso Minian, o deputado Dr. Tito Barrichello, que está conosco, também a sua equipe, né, a sua assessoria. Sejam bem-vindos à nossa comunidade e também a todos os nossos convidados, né, que sintam-se bem, sintam-se à vontade no nosso meio. O delegado, Dr. Tito Barrichello, está iniciando, né, na carreira como um representante do Legislativo do nosso Estado. Tem a nossa admiração, né? Tem a nossa admiração pelas bandeiras que está representando nesse Estado, né? E principalmente, eu vi, nesses momentos decisivos, em que muitos dos nossos representantes escolheram um lado do horror, um lado do terror, em que crianças são assassinadas, as jovens são estrupadas de forma coletiva, famílias inteiras são dizimadas, pessoas são queimadas vivas, jovens são perseguidos e fuzilados a bala. Não se trata de Israel e Palestina, pessoal. Estão defendendo o Hamas. É como você erguer a bandeira do PCC, do Comando Vermelho, como algo que representa o ideal de uma sociedade. Nós temos professores, juízes e muitos outros representantes, como o próprio Itamaraty, que está defendendo o horror. Não estão defendendo a Palestina. Estão defendendo o horror de que o próprio presidente da autoridade palestina diz: o Hamas não representa a Palestina. Então, quando nós temos pessoas do Legislativo que põem a bandeira de Israel para defender os civis, uma sociedade, ele é bem-vindo nessa casa, porque foi dito: os que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, temos o prazer e temos a honra de tê-lo em nossa comunidade. Eu quero abrir aqui o espaço para o Minian, o Juan Pablo Leguizamon, trazer o comentário da Parashá Noah. Shalom. Shalom a todos nuestros radioescuchas. Estamos estudiando algo muy importante que nos transmite diversas lecciones para nuestra vida espiritual. Noé vivió en un tiempo turbulento y uno de los destaques tan interesantes es que los hijos de Noé no representaron la justicia, la santidad que sus padres tenían, porque de la generación de ellos, el mundo se conturbó otra vez con diversos levantes contra el Eterno. Y esta es una lección importante que estamos viviendo hoy en nuestra época. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros cuidemos de nuestras propias acciones y actitudes, comportamiento y conducta para que podamos alcanzar este mérito de ser llamados justos. Shabbat Shalom a todos nuestros ouvintes. Uma das coisas que gostaria de destacar, que vou destacar, é quando as pessoas perguntam onde e quando foi que começou a separação da distinção de alimento que nós podemos usufruir. Os alimentos kasher,
vamos encontrar que no capítulo 7 de Bereshit, Deus deu essa ordem para Noé, que vai aparecer lá na frente em 11 de Levítico e 14 de Deuteronômio. Então, quando no capítulo 11 o Eterno diz: disto comereis e disto não comereis. O cuidado que nós temos que ter hoje, porque muitas coisas vêm misturadas com essas coisas. Mas uma das coisas preponderantes desta paraxá permanece perenemente pertinente às nossas vidas. Quando somos confrontados com uma situação particularmente difícil ou uma fase turbulenta em nossas vidas, nos serviria bem lembrar que, assim como o dilúvio, seu propósito é nos limpar e refinar. Qual foi o propósito principal do dilúvio? Haver uma purificação, haver uma santificação, quem sabe eliminar o mal, mas não aconteceu. Mas esta água do dilúvio tem a ver com nossas vidas. Como acabei de dizer, nos momentos de conflitos, de aflição, de atribulação, de angústias, lembrar das águas de Noé, que veio para purificar o mundo. E que isso também nos purifique, nos anime e nos conceda essa força que cada um necessitamos nesses momentos tão turbulentos de coisas que nós ouvimos. E o nosso Rosh acabou de falar conosco daquilo que sofreu Israel. Mas quando se analisa todas as coisas que se postam, vamos ver que essa festa que eles estavam realizando, eles tinham a imagem de Buda, diante de quem ele estava lançando, porque as pessoas dizem: onde está Deus que permitiu que acontecesse tamanho número de mortos? Mas eles estavam contra o Eterno, adorando até um ídolo. São o resultado dos desvios das pessoas, dos propósitos do Eterno. São minhas palavras. Shabbat Shalom a todos. Bem, Baruch Hashem pelo comentário excelente do Rebbe e Ronan Shaul. Bem, a Parashat Noah, ela nos traz e nos coloca diante de um cenário de um certo antagonismo, porque ao mesmo tempo que a palavra Noah quer dizer descanso, nós estamos diante de uma grande destruição, uma destruição em massa, causada pelo desvio, e justamente a palavra que aparece lá nesse desvio, que é apresentada na Parashá, é a palavra Hamas, traduzida como roubo nas escrituras e traduzida também como violência. A terra se encheu de violência, e qual era o propósito dessa violência? Era por meio da violência que eles conseguiam roubar as mulheres no palio nupcial, que eles conseguiam roubar os bens, a propriedade não era respeitada, como muito bem colocado por Shmuel Zakai. E o cenário, ele se expande a partir daí, e nós vemos esse antagonismo apresentado. De um lado, Noah, um homem sereno, calmo, tranquilo, uma manifestação de graça, já que Nun, Rete, quando nós invertemos as letras, nós temos Ren, que é graça. Então, por isso, a Parashat Bereshit, a Parashat anterior, ela finaliza dizendo: Ve Noah matzah ren beinei Elohim. Então, foi um trocadilho, a mesma palavra escrita, Noah e Ren, para dizer que ele tinha em sua essência o aspecto de serenidade, de graça. Nós vamos ver esse cenário se desenrolar até chegarmos no Shabat. E no Shabat é muito falado em nossos Sidurim, nossos livros de orações, a palavra Menuchá. O que poucos sabem é que Me
Noah, está ali no meio o nome Noah, Menorá, descanso, serenidade. Mas a palavra descanso aí, dizem os sábios, não há que se dizer sobre um descanso físico, porque Noah não era um homem dado à inatividade ou ócio. Embora pudéssemos achar que na arca havia um ócio, existia a grande labuta de alimentar todos aqueles animais, porque as leis físicas ali ainda vigoravam e existia ao menos a fome, a sede. Então grande era o trabalho nele, dizem os sábios, dele, dizem os sábios. Grande foi o trabalho dele, como o Shmuel Zakai colocou, 120 anos fazendo uma arca, usando do seu aspecto de serenidade, de tranquilidade, para conseguir cumprir a sua tarefa e não olhar, como diz a Mishnah, não cabe ao indivíduo olhar a conclusão da obra, mas sim começá-la. Então, se ele pensasse no ano número 120 na conclusão, ele desanimava de continuar fazendo. Então, ele fazia cada dia ali o seu papel, cada dia o seu trabalho. Então, é preciso compreendermos que Hashem, o Eterno, ele colocou essa paraxá, esse antagonismo entre um homem que traz hesed, que traz graça, muito especificamente, e ao mesmo tempo uma grande destruição, para mostrar para a gente que a destruição que é apresentada ao homem, ela pode ser evitada por um estado de tranquilidade interior, um estado de paz interior, um estado que somente é possível encontrar através do cumprimento da vontade divina expressa na Torá e nos mandamentos, assim como dizem as bênçãos que nós fazemos ao cumprir os mandamentos, quando falamos Asher Kideshanu e nos santificaste, Bemitzvotavia, com teus mandamentos, Vetsivano, e nos ordenaste, e a partir daí cumprimos os mandamentos. Então, não existe santificação sem um cumprimento de mandamentos, e para chegarmos no aspecto Noah, de Ren, de graça, de serenidade, de paz interior, é preciso que estejamos desintoxicando nossa mente através da desintoxicação do nosso sangue, que é contaminado com cada comportamento negativo, com cada pensamento negativo. Então, que levamos essa reflexão. Parashat Noah trouxe destruição, mas traz o chamamento a uma responsabilidade de buscarmos a paz interior com Deus e assim podermos seguir com tranquilidade, mas com objetividade, sabendo onde queremos ir, que é mais próximo da presença divina. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Antes de eu começar a falar sobre a Paraxá, só abrir um parênteses aqui, de que a que ponto chegou a nossa política aqui, né? Principalmente no Brasil. O Dr. Tito está fazendo o que deve ser feito, se aproximando da comunidade, defendendo valores que há um tempo atrás era comum ser defendido, né? Então hoje nós estamos num ponto tão assim negativo da nossa política que a gente, infelizmente, enaltecendo o que o doutor está fazendo aqui, que é o comum, que a gente espera de um representante, que é justamente defender assim os bons costumes, as coisas boas, se aproximando da comunidade, ao mesmo tempo que a gente enaltece o trabalho dele. Infelizmente, a gente, junto com esse enaltecimento, a gente tem que lembrar que nós temos representantes aqui na nossa terra, no nosso país, que está enaltecendo o trabalho de terroristas, que está, assim, de uma maneira escancarada, de uma maneira sem pudor nenhum, lutando contra as pessoas de bem. Simplesmente como... se colocando, se posicionando contra tudo que tem de bom nesse mundo, tudo que tem de moral, tudo que tem de ético, e mesmo assim nós temos representantes que enaltecem isso. Então, voltando a Paraxá, algumas curiosidades aí, né, sobre essa nossa Paraxá de Noah. O nosso presidente falava sobre o tempo ocioso que essa geração tinha, né? Então, o que acontecia antes do dilúvio, antes do Mabul,
o tempo aqui, o nosso tempo é relativo e ele era contado de uma maneira diferente no nosso mundo aqui. A forma como a Shem conduzia o tempo nessa terra era diferente antes do Mabul e depois do Mabul. O dilúvio, o Mabul, foi um divisor de águas ali. Então, o que acontece? O tempo ocioso existia justamente porque as plantas nasciam mais rápido, era mais fácil se obter o alimento, e daí veio essa ociosidade do homem. E o que o dilúvio trouxe foi nada mais do que um mikve, foi um refinamento do mundo. O Midrash nos conta que o mundo antes do Mabul, antes do dilúvio, ele era menos refinado, ele era mais grosseiro. Inclusive as nuvens, elas não eram translúcidas, elas eram opacas, a ponto de elas conseguirem tapar completamente a luz do sol refletido na Terra. E com o refinamento do universo, algumas coisas mudaram. As pessoas passaram a viver menos tempo nessa terra. As pessoas, nós vemos ali que os personagens do Tanar viviam séculos, e depois do Mabul isso mudou. E as nuvens também, como deixaram de ser opacas, deixaram de ser grosseiras, elas começaram a deixar a luz do sol passar por dentro delas. E é justamente esse fenômeno que causa o arco-íris, que foi o sinal da aliança que a Shem fez conosco, nos provando que o mundo não acabaria de novo com águas, né? E daí, nesse caso, antes do Mabul, como o tempo corria de maneira diferente, e existiam animais que não existiram depois, como, por exemplo, os dinossauros, né? Vamos entrar nesse assunto em que muita gente tem medo de falar, mas nós nos confrontamos com isso nos nossos dias, essa teoria da criação versus teoria da evolução. Então, o que acontece? Como o tempo corria diferente antes do Mabul, e alguns animais, nós já sabemos de maneira prática que não entraram na Teivá, não entraram na arca, então às vezes se acha fósseis deles e ossos aí. Mas acontece que, como o tempo era contado de maneira diferente antes do dilúvio, hoje, quando nós achamos esses ossos, se nós formos usar o nosso tempo para se basear de quanto tempo eles são, obviamente que essa conta não vai dar certo. E vai parecer à ciência que esses ossos se encontravam na Terra há milhões de anos, e essa conta vai dar lá muito mais para trás do que realmente era. Mas ontem, ainda falando com meu filho sobre isso, e sobre essas evidências científicas, né, que provam o contrário do que a Torá fala, ainda a gente conversava, porque se assim não fosse, se não tivesse o evolucionismo lutando contra o criacionismo, nós não teríamos o livre-arbítrio, que o Samuel falava já hoje, sobre como esse mundo realmente foi criado. Então é uma coisa que se encaixa uma na outra, e é um estudo muito interessante a gente ler no Midrash lá de como era o mundo antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então esse tempo, essa mudança na contagem do tempo, de como a Shem administrava o tempo na Terra, é uma coisa muito interessante e muito legal de se estudar. O Midrash ele vai respeitar o luto, o Shivá de Metushalá, 7 dias com chuva. 7 dias de chuva foi um aviso para aquela sociedade que não estava acostumada com as chuvas, né? Para só depois, então, Noah definitivamente entrar na arca, e a inundação, a mikve, que o Gershon bem define, ela vai trazer uma nova sociedade, uma nova ordem, né? Então, 120 anos limitado foi da percepção da perversidade do homem, né? E essa limitação, como limitador, ela não serviu de temor das pessoas, não. Então, se reduzimos o nosso tempo de vida, vamos aproveitar a vida, viver as últimas consequências, o que multiplicou a iniquidade. Não havia mais respeito. Era o apoio pelo caos. O que eu gostaria de destacar, na leitura que foi feita, na leitura pública,
é que as gerações elas começam a ser definidas, né? As nações, os povos. E Noa, através de seus filhos, Jafé, Shem e Ram. Jafé, ele tinha a beleza e também o conhecimento. Jafé é atribuído os gregos que cultivavam a beleza e também o conhecimento, a erudição. Tanto que Alexandre o Grande, quando na conquista dos povos, ele fez questão de montar em Alexandria a maior biblioteca no Egito. E essa biblioteca reuniu o conhecimento de todos os pensadores do mundo conhecido, destruído pela intolerância religiosa do cristianismo da Idade Média. Então, a Septuaginta atribuída também aos gregos, que é a reunião de 70 sábios judeus para que escrevessem em lugares diferentes, como diz a lenda, uma versão dos livros sagrados judaicos. E Shem, de que a presença divina o agraciava, que foi contemporâneo também ao próprio Yaakov, que estudou nas tendas de Shem e de Ever, que vai dar origem a Avraham, que aparece no cenário mundial. A Avraham, o homem que não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos. Deus fez a promessa dizendo, qual foi a promessa que Deus fez a Avraham? Você será pai de uma multidão de nações. Avraham foi testado para chegar ao ápice da relação com Deus. O próprio Deus o testou. E quando da aliança que Deus vai fazer com Avraham, ele vai definir o seguinte: eu te colocarei como pai de uma multidão de nações. Nações sairão de ti. Avraham vai, em algum momento, enfraquecer as suas expectativas quando ele diz assim: o que me adianta tanta riqueza se o meu único herdeiro é o meu servo Eliezer? Vai surgir Ismael, e depois, definitivamente, na sua velhice, Isaac nasce para dar sequência a um legado. O legado, pessoal, aqui Deus disse, os teus filhos serão escravos numa terra estranha, mas de lá sairão com grande fortuna. Essa previsão foi dada na aliança das partes, no pacto das partes que Deus faz com Avraham. Quando Yaakov desce ao Egito, conforme já tinha dito Deus, que os teus filhos serão oprimidos, serão escravizados por 430 anos, Jacó desce com 70 pessoas para o Egito. E Deus define a porção das nações através de Yaakov. Então todos os povos que vêm surgir, que se transforma em Gog e Magog, são divididos em duas partes, Esav e Ismael. As gerações de Ismael e as gerações de Esav, de que a Torá dá a cada um de seus príncipes, constituíram povos antes mesmo de que Israel viesse a existir, somente quando sai do Egito. Os 70 povos são oriundos e pertencem à própria descendência de Abraão, Gog e Magog. Os povos que surgem. Uma curiosidade. Ram foi destinado para servir seus irmãos semitas, Shem. Os palestinos
de que o então chanceler José Serra, no governo Michel Temer, disse que Jerusalém é um patrimônio islâmico e não judaico. Entendeu? Viu como o progressismo serve de burrice? Como que ele se serve de antissemitismo? Jerusalém é um patrimônio muçulmano. Meu Deus! Os palestinos são oriundos da África, das regiões de Han. Não pertencem àquele lugar. Os palestinos são usados como massa de manobra de uma inimizade para instigar a criação do Estado de Israel de 48. O Estado de Israel representa menos de 2% de todo o território do Oriente Médio. 2%. Israel, no Oriente Médio, ele representa aquela pinta no centro do Maracanã. É o que representa o território de Israel em dimensão territorial. Os outros 98% estão nas mãos da religião islâmica. E sabe por que manter o palestino ali? Para instigar Israel. Quantas palestinas dava para fazer aqui no Brasil? Em qualquer outra parte do mundo, mesmo dentro do território do Oriente Médio, mesmo no território muçulmano. Israel nunca se opôs da criação de 2 estados, nunca se opôs. Israel só defende o seu Estado de direito, Estado de existir, de proteger os seus civis. O direito dos seus civis. O profeta Isaías, ele vai falar assim: canta, ó estéreo, que não deste luz. Rompe em cânticos e clama com alegria, tu que tiveste dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que os da casada, diz o Eterno. Isso todos vocês já sabiam. Deus consolando uma mulher solitária, uma mulher estéril. Quem que é a mulher estéril? Quem que é a mulher estéril? Alarga o teu espaço e a tua tenda, estenda as suas cortinas das suas habitações, não impeça, alonga as suas cordas e afirma as suas estacas, porque te fortalecerás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá, e fará que sejam habitadas as cidades desertas. As nações, não temas, porque não serás envergonhadas. Não te envergonhes, porque não serás humilhadas, pois te lembrarás mais do teu opróbrio e da tua vergonha e da tua viuvez. Pois o Senhor que te fez, o Eterno dos Exércitos, é o seu nome. Ele é o teu Redentor, o teu Santo de Israel, Deus de toda a terra, ele é chamado. Porque ele te chamou como uma mulher desamparada, de espírito triste, como a mulher da mocidade que fora repudiada, te considerou teu Deus. Por um breve momento te abandonei, mas com grande misericórdia te recolherei. E com um pouco de ira escondi de ti o meu rosto, e por um momento a minha face. Me compadeço de ti, diz o Eterno, teu Redentor. Por isso, para mim, como as águas de Noar, como as águas do dilúvio, jurei que as águas de Noa não passariam sobre a terra
assim jurei. Não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei mais, pois os montes se retirarão de onde estão, e as colinas serão removidas. Mas a minha benignidade, porém, não se apartará de ti, nem a minha aliança de paz será removida de ti, diz o Eterno que se compadece. A Geulá reserva para momentos que antecede a era de Mashiach a redenção. E a redenção é a reunião de todos os judeus. A reunião a Geulá é a reunião de todos os dispersos, que vai além dos judeus. Que vai muito além dos judeus. Essa consolação do profeta que atrela suas promessas às águas do dilúvio, de que nunca mais inundarão as terras, as águas, por causa do homem, assim não mais me irarei contra ti. Ela é comparada a tudo, a mulher repudiada, a jovem repudiada, a viúva, a estéril, a envergonhada, a humilhada, dizendo: aumente as tuas estacas, para a direita e para a esquerda, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. A polaridade não é mais, pessoal, sobre esquerda e direita, de que o mundo está vivendo. Esta semana estavam marcando em vários lugares da Europa estabelecimentos e casas de judeus com a estrela de Davi. Vocês viram isso em algum momento da história ou não? Na Rússia, em regiões da Europa, estão marcando estabelecimentos, casas e sinagogas e instituições judaicas com a estrela de Davi. Baruch Hashem. Mas sinalizar, é interessante que em São Paulo eles sinalizam os prédios que estão desocupados. Eles começam a pichar com a codificação, e daqui a pouco vem a turma do Boulos e se apropria daqueles espaços. Em São Paulo é assim. Eles indicam. A noite dos cristais quebrados só aconteceu porque os estabelecimentos e casas de judeus elas eram marcadas por estrelas. Naquela noite conhecida na história dos cristais quebrados, sinagogas foram incendiadas, comércios e residências, e judeus foram levados para as ruas e foram massacrados pela sociedade. Queimaram os nossos livros nas praças, queimaram as nossas sinagogas, porque já havia sido indicada onde estavam e quem eram. A lei do boicote está marcando todos os produtos e serviços que foram criados por judeus para um boicote. Mas como que você vai boicotar quem está passando por um tratamento de quimioterapia, por tratamentos intensivos? Como que você vai boicotar soluções e descobertas que trazem a cura? Como que vamos deixar de usar os dispositivos da inteligência artificial que não sai mais do nosso bolso, desenvolvida e criada por judeus? Vamos cancelar 20% dos prêmios Nobel também? Vamos revogar todos os prêmios Nobel. Boicote. Não é possível mais boicotar a contribuição de um mundo que se tornou melhor pela pesquisa, pela descoberta, do mundo que evolui. O caos, pessoal, ele só está em outras filosofias, não do judaísmo. Logo depois do dilúvio, os sobreviventes, porque quando o faraó determinou a morte de todas as crianças dos hebreus, matem todas as crianças, depois matem todos os meninos,
matem os meninos e os afoguem no Nilo. As parteiras boicotaram a ordem do faraó e não permitiu que as crianças fossem mortas no momento do parto, para falar para a mãe, esse nasceu morto. Então, depois de ser burlado, ele determina que todos os meninos devem ser jogados no Nilo. Vocês sabem como Moshe Rabbeinu foi salvo? Por uma teivá. Por um cesto betumado, e foi salvo também pelas águas. Acolhida pela filha do faraó. O mundo, pessoal, que nós conhecemos hoje, é em função de uma melhoria. O mundo vai evoluindo. Os pais de Moshe, diante do decreto do faraó, disseram: nós não iremos gerar um filho para ser morto, para sofrer com os decretos de um mundo perverso. Então Miriam censura o seu pai e sua mãe, dizendo: vocês são mais cruéis do que o próprio faraó quando vocês decidem em não gerar o filho que tem decreto pelo faraó. Então eles habitaram novamente e nasce Moshe. E Moshe é salvo pela providência divina. Quando Lot sai como sobrevivente de Sodoma e Gomorra, ele enxergava o fim da existência. Mas as suas filhas fizeram que dele fosse o pai de seus filhos e dessem continuidade à existência. Deus vai falar para os filhos vai falar para Noa dizendo: enchei e multiplicai a terra, porque a sensação de ser sobrevivente a um caos é de que o melhor é morrer e encerrar tudo e parar. E não é assim. Deus fez o mundo com o seguinte propósito: enchei e multiplicai a terra. Enchei e multiplicai a terra. Com a seguinte diferença, de que Abraão ordenará seus filhos após si. De que nós formaremos cerca em torno da Torá, ser incircunspecto no julgamento e formar muitos discípulos em torno de Torá. Melhorar a nossa sociedade através de comportamentos refinados, éticos, honestos e justos, conforme nos ensina a Torá. Então, para cada atentado que acontece em Israel, aonde ônibus são explodidos, pontos de ônibus são destruídos, existe uma política pública de que nos lugares onde há um atentado existe 24 horas para o serviço público reestabelecer aquele cenário. Vocês entendem ou não? Aonde houve uma explosão, o serviço público vai lá e restabelece lá a praça, a rua, tudo aquilo que foi danificado pelo atentado terrorista, para que a sociedade entenda que a vida continua. É uma reconstrução rápida de que nós não nos submetemos ao terror, de que nós não desistimos do mundo. Nós nunca desistimos do mundo. Nós nunca desistimos do mundo. Israel mandou uma força-tarefa para o Haiti, onde não há presença judaica. O melhor hospital de campanha que existia, junto com os da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, o melhor hospital de campanha para os atendimentos complexos de amputação, de pessoas que estavam abertas, dos mais diferentes jeitos, era o hospital de campanha israelita, aonde não há presença judaica no Haiti. A Turquia recebeu ajuda no seu incêndio, o Brasil recebeu ajuda em Brumadinho, em muitas outras regiões da Europa, que foi o cenário do Holocausto, Israel está sempre pronto para ajudar nos seus caos.
nos seus desastres humanitários, nas suas reconstruções. Não somos vingativos. Onde há a presença judaica, há uma melhoria do ambiente em que se está. Há uma reconstrução, uma proposta de que o ambiente, o nosso meio ambiente sempre deve estar melhor. Não nos entregamos ao caos. Destrua tudo e vamos para o céu. Não. O mundo está melhorando, pessoal. O mundo está se aperfeiçoando. Às vezes nós nos confundimos em que a velocidade das informações, elas são maiores. Antes de 2005, todas as informações, ou a maioria das informações, elas eram entregues pela mídia convencional. Você estava sabendo o que estava acontecendo pelo plantão da Globo, pelo Jornal Nacional? É que você sabia o que estava acontecendo. Os atentados de 11 de setembro, o mundo soube através de qual veículo de comunicação? Agora não. Agora o Xandão disse que se nós ficarmos 1 ano sem celular, a classe média vai ouvir mais rádio e ver mais televisão. Não sei por quê. E por isso, pessoal, é que nós temos a velocidade das informações. De atentados que acontecem em Israel e em qualquer outra parte do mundo, elas chegam na palma da nossa mão quase que simultaneamente. E essa é a sensação de que temos, que o mundo está ficando pior. Não, o mundo não está pior. O que está acontecendo é uma velocidade da informação que nós não tínhamos antes. As notícias eram seletivas. Elas eram regradas através de veículos limitados. Mas o mundo está melhorando. O mundo está se aperfeiçoando. Mas como foi dito, cancelar os prêmios Nobel é um auto-boicote, já não é mais boicotar Israel ou a sua contribuição que deu ao mundo. Se você negar Albert Einstein, você já tem que abrir mão do Android e do iPhone, do iOS que está no seu bolso. E voltar para a Idade Média. Do centenário de Albert Einstein foi dito que o centenário de Albert Einstein foi antes do pós-moderno, e o mundo já estava há 1000 anos à frente em tecnologia. 1000 anos, pessoal. À frente em tecnologia. De 2000 para cá, nós estamos numa velocidade da inteligência artificial incrível. Lamento informar. O único que aceitou voltar à Idade Média é o terrorismo do Estado Islâmico. Porque depois da derrota de 73, numa guerra convencional com Israel, eles decidiram o terror da Idade Média em que conquistaram a Europa, que não funciona mais. Todos os outros, todos os movimentos que declaram boicote à contribuição judaica, lamento informar, não é mais possível, a não ser que você se torne alguém disposto a entrar na Idade Média. Entendeu? Porque o mundo está melhorando. O mundo está evoluindo. E de tempos em tempos, aquele que está sentado sobre as águas do dilúvio, ele corrige os maus comportamentos e os distúrbios sociais, aonde há crise humanitária. Então a Venezuela, que era uma potência econômica, o seu colapso social passou pelas águas do dilúvio.
O judaísmo, quando perdeu seu equilíbrio, também foi levado pelas águas do dilúvio. O islamismo, quando perdeu os seus equilíbrios, também são levados pelas águas do dilúvio. Deus continua corrigindo o caminho que o homem deve seguir. E quando nós nos afastamos desses princípios, desses conceitos, o caos acomete o colapso social. E tudo começa de novo. Entendeu? Tudo é reiniciado. Nós vamos para o Kiddush de Shabbat, pessoal, agradecendo a participação de todos vocês.